Bom, boa tarde. Vamos ver aqui a Maitê. Oi, Maitê, tudo bem? Oi, Isabel. Tudo bem? Como é que você tá? Tô aqui para você. Vamos conversar, né? Deixa eu ver se está direito esse negócio aqui. Você tá tão maior, teu rosto. O que será? É, Você tá mais perto, né? Não é? então eu fico mais afastada assim, tá bom? Não, você que sabe, você que comanda. Não, eu sempre fico menor. Eu acho que eu tenho Ó, meu para ficar confortável visualmente para mim, eu preciso dessa distância, entendeu? E que as outras aham. pessoas ficam melhor quando elas estão aqui assim. Aí dá sempre essa. Eu tenho Ah, notado isso. Ontem eu fiz uma live também no Zoom, né? E tava todo ah. mundo mais perto. Eu falei, tá esquisito, tá feio isso. Eu não falei não, mas pensei. Aí eu fui tentando me aproximar, mas aí eu não ficava ruim para mim visualmente, Estranho, sabe? né? Então, eu acho que a gente está igual agora. Acho que assim, o tamanho está igual ao seu. Tá certinho. É, Os, se eu os fosse você, eu rostos estão subia um equilibrados. pouco. Subia você um pouco. É, não sei. Tá bom Direção de assim? arte. Tô vendo, hein? Olha, bom, para quem está nos assistindo agora, eu convidei a Maitê para a gente conversar sobre mega eventos. Eu acho que esse tema é super, assim, tem a ver um pouco com a Maitê, não só por ela ser atriz, mas por ela ter passado um episódio no início desse ano, em janeiro, enfim, de um bloco, né, de carnaval, um grito de carnaval logo após o Réveillon, e que foi uma experiência bem ruim, né? Não só para você, mas para os moradores do entorno em Copacabana. E eu acho que isso assim reflete a, enfim, a falta de comunicação não só dos moradores, né, como também da parte que realiza os eventos. Então eu queria escutar um pouquinho de você, Maitê, não vou dizer que todos os shows são assim, mas em uma maioria sempre acaba deixando um rastro ou de destruição, ou de sujeira, ou assim um pouco de assim, as pessoas ficam um pouco assim chateadas, né, de ver o bairro sendo utilizado de uma maneira não muito democrática, digamos, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua impressão em relação a isso, pode ser esse episódio, ou como é que você se sente como moradora de um bairro que é super conhecido no mundo, que tem a sua população são de idosos, como você mesmo colocou na sua fala, né, na sua postagem. E o que você sente como moradora do bairro, do Rio de Janeiro, enfim, em relação a esses eventos? Olha, eu acho que a alegria, as manifestações de alegria, os blocos de rua no carnaval, é tudo uma tradição bonita do Rio de Janeiro, que esses blocos existam e que eles sejam ingênuos, com marchinhas, tudo aquilo que sempre foi, que faz parte do nosso folclore, isso é bem-vindo e eu acho que, de uma maneira geral, agrada a todos, inclusive o morador que não gosta do barulho e que não está lá embaixo participando, mas ele gosta da ideia daquilo ser uma tradição da cidade Uhum. e da gente estar mantendo aquela alegria daquela forma ordeira, com aquelas pessoas fantasiadas, levando os filhos, levando as crianças. Mas quando você traz um tipo de evento que não tem nada a ver com música, porque depois de 15 minutos as pessoas estão tão atordoadas por conta do uso de todo tipo de substância que se usa ali em excesso, e aquilo é estimulado, e comida de procedência ruim, duvidosa, Uhum. que é vendida nesses locais. Esses eventos que são feitos para projetar marcas e não a música em si, nada tem a ver com a música. Depois de 15 minutos, qualquer um que olhe de fora, que não esteja inebriado, vai perceber que aquilo lá já não é um evento musical. No caso Uhum. desse evento que você. Eu acho, de uma maneira geral, a poluição sonora que causa, os rastros de sujeira que são deixados e que, até hoje, esse evento que você falou é um evento que tentou aproveitar
dizem, né, os organizadores, que eles queriam aproveitar o palco que tinha sido deixado do Réveillon, e que então era uma Isso. grande economia que estava sendo feita, e que eles iam fazer 40 dias de carnaval. Eu falei, meu Deus do céu, né? 40 dias Não, de carnaval. 50. Eram 50. O Crivella 50 falou dias de 50. carnaval e tal. Aí, no primeiro evento, era assim, era uma gente cheirando cocaína, fumando crack, fazendo sexo explícito, mas explícito de uma explicitude que aquelas pessoas que estavam praticando não sabiam que elas estavam ali. Elas já não tinham noção de que elas estavam em público, de tão atordoadas que elas estavam. Elas não estavam fazendo aquilo. Elas Uhum. defecavam na calçada, faziam pipi, cocô, todas as coisas, vomitavam, evidentemente. Então, até hoje tem, quando eu ando aqui nessas lindas pedras portuguesas que tem em Copacabana ainda, preservadas, Uhum. elas estão cheias de caco de vidro que ficaram nos buraquinhos ali pela, Aham. entre as pedras, né? Que não É as conseguiram tirar frestas. nas Uhum. frestas e que não se consegue tirar. E eu acho que há lugares mais adequados do que o cartão postal do Rio de Janeiro, né? Para você É. fazer esse tipo de coisa que depois vai parar em todos os jornais do mundo. Será que a gente tem a nossa sina é virar chacota do mundo, sempre pelos piores motivos? Será que esse lugar, que é o cartão postal do Rio de Janeiro, é o lugar mais apropriado, onde pessoas velhinhas que pagam o IPTU mais alto do planeta precisam, de fato, estar sujeitas àquele. Você não pode sair na rua, né? Você vai ficar 50 Uhum. dias dentro da tua casa. É um isolamento Preso. forçado, pré-Covid, né? Será Uhum. que esse é o lugar apropriado? Porque, por que não, por exemplo, no espaço do Rock em Rio? Por que Aham. não, por exemplo, O na, sambódromo, né? Como no você falou. sambódromo, que são espaços preparados para isso? Se acontece Uhum. alguma coisa violenta, porque está tudo pronto para acontecer uma coisa violenta, está tudo pronto. Se acontece alguma coisa, ali tem policiamento, tem como o policiamento ser feito de uma forma educada, de uma forma protegida, de uma É o forma próprio que escape, nenhuma né? das pontas perca as estribeiras, entendeu? Que Aham. o guarda possa fazer o que ele deve fazer sem perder a noção do que ele está fazendo e para que as pessoas saibam que elas estão semi-fiscalizadas. Então, se elas estiverem completamente entorpecidas, em algum momento elas vão olhar aquilo lá e ver que, não, eu estou no espaço público. Tem banheiros, tem toda uma infraestrutura que nas ruas da praia, em toda a orla do Flamengo, passando por Copacabana, por Ipanema, Leblon, Barra, tudo isso, não existe esse tipo de infraestrutura. É Aham. perigoso, é nocivo, é feio, não tem a ver com música. Muita gente, quer dizer, por muita gente não, pouca gente ganha uma enormidade de dinheiro Uhum. para colocar a população em risco. Com o Não só a pretexto população, do grande show e da música, né? não só a população, mas também uma questão ambiental, né? Porque, enfim, você sabe também a questão da poluição sonora, como você falou, a poluição ambiental, com essa, enfim, com toda esse pipi, cocô, como você está falando, vômito, isso aí, isso não vai ser destinado ao lugar correto. Isso aí vai o quê? Para as galerias fluviais, vai para a nossa Lógico, vai praia, direto enfim. para o mar, tá aqui na frente, vai encostar, vai cair ali no bueiro, vai descer logo ali. Não vai passar Pois pelo é. sistema que tem que passar. Então, Uhum. e não é só isso, é um grau de decibéis que isso não é saudável. Claro que não é saudável para quem está ali perto. Eles vão perder os ouvidos muito mais cedo do que, né, a audição muito mais cedo do que as outras pessoas. Se você continuar nesse ritmo,
Isso está estourando a tua saúde auditiva. E para quem está dentro de casa também, porque o É. som ele tem suas maneiras, ele caminha de forma diversificada. Então, às vezes, o sujeito que está no primeiro andar de um prédio, ele escuta menos do que o que está no sétimo andar, porque Aham. Reverbera. Uhum. o caminho das ondas sonoras. Então, às vezes, uma pessoa que está trancada dentro de casa, porque não quer participar daquilo, está ouvindo mais alto do que o Aham. sujeito que está ali na calçada. Pense nos passarinhos. Pense nos Não, os insetos. animais. É. Eles morrem, né? Eles morrem disso. É um atordoamento, é um tipo de estresse, né? E depois, todos esses bichos que estão polinizando, que estão fazendo suas funções na biosfera, no ambiente, tudo o que eles têm para fazer, eles não fazem, porque eles estão doentes, estressados por conta da prática humana, né? Para E três não pessoas só. ganharem dinheiro, entendeu? Três pessoas É. não. Um bando de salafrário, às vezes, porque como é que eles conseguem essas licenças na Uhum. prefeitura? Por que não tem uma É. pessoa lúcida ali no meio do caminho que diz: olha, não, claro que isso daqui não pode ser feito nesse lugar. Esse lugar não tem infraestrutura para isso. É muito perigoso. Maite, esse evento que a gente está falando, que foi no início de janeiro, a Polícia Militar tinha negado o evento e, em seguida, o Ministério Público também entrou com um processo dizendo que esse evento não poderia acontecer em Copacabana, justamente por questões de segurança. E aí, 2 dias depois, a Polícia Militar deu ok, isso provavelmente houve uma... A gente sabe que sempre rola, né, alguma coisa por trás, porque o Crivella já tinha eu não quero assim dar nomes, porque é muito chato, mas assim, bom, o prefeito já tinha determinado que aquele palco ele ia servir para aquele show das favoritas e já estava já tudo agendado, né? Então não ia ficar muito mal para a prefeitura que o show não acontecesse, né? Então você vê, o Ministério Público ele já tinha percebido o grau de insegurança que poderia ocasionar esse evento. Então, a gente tem, sim, atores importantes que dão a sua avaliação em relação a esses eventos, mas que, de uma certa forma, uma outra força se sobrepõe. É, enfim, não sei Qual como, né? será? Qual será essa É, outra força que se pois sobrepõe? É é, a mesma de sempre. E aí as pessoas ficam, mas é porque não gosta de funk. Eu nem sei que música é aquela. E, sinceramente, eu não sei se porque não dava para ouvir a música. Era um som de péssima qualidade. Você não escuta, a única é. coisa que você escuta é uma percussão. E a pessoa fica na batida da percussão porque está drogada. Ela não está Uhum. ouvindo música. Não são ingênuos blocos de carnaval. Aquilo é outra coisa. Aquilo é um acontecimento selvagem. Então, E o essa que você acha? selvageria. Não, eu ia até complementar com o Réveillon. Se você acha também que é o mesmo nível de evento, o Réveillon de Copacabana. Olha, o Réveillon de Copacabana, há 20 anos atrás, era uma coisa. Hoje já é outra coisa. Há 20 anos atrás era uma glória, era uma maravilha. E tinha aquelas 2 milhões de pessoas ali na rua e a gente era uma paz, né? As pessoas Eu acho que botavam, tinha todas as religiões ali uhum. presentes, em harmonia, colocando seus ebós, fazendo suas oferendas para Iemanjá, os católicos em belo convívio harmônico com o povo as religiões de matizes africanas, todo mundo numa paz. E as pessoas iam jogar flores no mar, eram todas sempre coisas ecológicas que você dava para É. Iemanjá, né? Dava seus 7 pulinhos na água, tudo aquilo era possível. Hoje em dia não é mais, porque junta tanta gente que você não consegue se locomover. É muito perigoso. Se acontece alguma coisa, pode ser uma mortandade imensa, porque você não tem como sair
do meio da Ah, sim. aglomeração. Você é carregado, né? Você não Você, consegue, né? Você... você é levado na turba. É verdade mesmo. Você não mexe, você não anda com seus pés. Você anda empurrado. Se alguém cai, vai um monte de gente junto. Então, virou outra coisa. Essa coisa eu não conheço mais de perto, porque eu nunca mais me aventurei. Eu tentei ir uma vez com a minha filha, eu andei 3 metros, vi o perigo que eu estava correndo, que eu queria ir na casa de... E aí voltei, falei, não, não dá. Não dá, não dá, de jeito nenhum aqui, é alta periculosidade. Então, eu acho que precisa regular, né, para que as coisas Uhum. fiquem razoáveis. E não precisa de muito pensamento, sabe? É apenas o senso comum. Se você usar do senso comum, se não for o poder do dinheiro, se não for a maracutaia, todo mundo sabe o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Não precisa de alguém que estudou em Harvard, que agora todo mundo estudou em Harvard. Então, você precisa, para resolver como é que abre uma caixa de fósforo, você ter estudado em Harvard. Não precisa estudar em Harvard. É só pensar 2 mais 2 e você sabe o que é bom e o que não é bom nessas Bom, como a circunstâncias. gente sabe que bom senso, assim, a gente não vai encontrar em cada esquina, aí agora eu venho assim perguntar para você de sugestões, porque, bom, a exploração do lugar que é queridinha do mundo, né? Quer dizer, a Praia de Copacabana, onde dá visibilidade para essas marcas, para esses cantores, para quem está patrocinando, para quem vai ganhar dinheiro, é, fazendo um sambódromo talvez não seja a mesma coisa, né? Então, eu te pergunto, a solução, você acha que de repente os moradores de Copacabana, os moradores do bairro, da região, independe de onde for, deveriam ser consultados, deveria ter um plebiscito, deveria ter algo desta forma? Você acha que isso iria funcionar para que vocês pudessem ficar resguardados da decisão? Assim, Eu ser não uma sei, coisa depende de quem democrática? vai redigir esse documento, porque eu não sei exatamente, porque aqui tem eventos na praia o ano inteiro, né? É. Esse causou alvoroço porque iam ser 50 dias seguidos até o carnaval, com o pretexto de fazer uma economia em cima de uma estrutura que já estava lá. E deu errado logo no primeiro momento, porque por conta de tudo isso que eu te contei. E porque era uma mentira tão visível, né, disfarçada de carnaval, não tinha É, ninguém estava brincando alegremente, cantando e dançando. Era nitidamente outra coisa. Que aí caiu, né? Ficou o rei vai nu, né? Apareceu para todo mundo ver. O rei nu. aham, Então, o que tem que ser feito? Eu acho que esses lugares de natureza, onde a natureza grita, esses lugares não uhum, são para fazer esse tipo de coisa. Não são. entendi. Não deve ser Então, feito na floresta, não deve ser feito no mar. Não deve. Eu mesma já então, fui alguns. Eu fui quando os Rolling Stones estiveram aqui, aconteceu uma coisa mágica. E aí, mas foi uma exceção à regra. E eu estava lá. E tinha gente, o mar resolveu se curvar à beleza e à maravilha dos Rolling Stones e virou uma lagoa. Era uma lagoa, a lagoa não tinha uma onda, não tinha assim nem um bordadinho assim não arrebentava a onda. Virou um lago plácido, as pessoas ficavam dentro da água até a cintura assim, tomando cerveja e ouvindo de dentro d'água, ouvindo. E os Rolling Stones, em estado, o que eles estavam vendo era melhor do que o que a gente estava vendo, eles achavam, entendeu? Eles estavam uhum, assim num encantamento, eles nunca viram aquilo. Tinha uma paz, uma alegria, uma nostalgia de uma época, um encantamento. Mas isso é uma vez na vida, porque os Rolling Stones é, só são uns, né? É como se os Beatles se juntassem de novo. E, ai, foi uma desculpa, noite mágica, né? foi uma noite mágica que poderia acontecer com talvez a gente tivesse a capacidade
disso acontecer, assim, sei lá, uma vez a cada 10 anos, né? Poder organizar um negócio desse. Mas com a frequência que há, eu acho que devia ser terminantemente proibido você É, mas usar veja bem, esses ambientes para isso. Até porque mas as pessoas assim, não precisa ser no mar. Por que precisa ser no mar? E perturbar entendi. toda vida marinha. Por que precisa ser no mar e deixar toda aquela sujeirada que você nunca mais vai tirar da areia? Nunca mais aquilo vai embora da areia, porque entra, afunda, e a pessoa está andando ali, ela corta o pé, porque ficou um caco. Por que aquelas bitucas de cigarro infindáveis que o mundo, que o meio ambiente não absorve aquilo não vai embora, nunca mais. Como é que vai tirar aquilo lá? Nesses lugares não pode, nem aqui, nem na floresta, nem no verde, nem no azul, não pode. Tem Tá. lugar para É, isso. inclusive até essas estruturas metálicas, assim, eu cansei de ver esses parafusos enormes que também caem na hora da montagem, da desmontagem, fica ali para o resto da vida na areia também. O resto de material utilizado durante o evento, né, inclusive. É, e qual é, bom, então já dá para perceber a percepção de quem mora ali, você que só mora em frente à praia, ver esse local loteado, que é literalmente loteado, né? Você vê exatamente espaços enormes, onde você às vezes não consegue nem chegar na praia, você tem que fazer uma volta enorme para poder contornar a estrutura, né, de evento que vai receber seja um jogo de tênis, como tem, vôlei, uns shows. É, então, você ainda acha que esse tipo também de evento não pode ser feito de maneira nenhuma nesses lugares, Eu né? acho que Assim, depende. Se a gente tivesse assim, num lugar que soubesse fiscalizar e regular essas é, coisas, os jogos de tênis, se não tivesse o volume numa altura enlouquecedora da música que eles botam nos entreatos, né? Porque na hora do jogo de tênis, o tenista não deixa. O silêncio tem que prevalecer. Mas nos entreatos, eles colocam tudo é, aquilo que não precisa, porque quem está ali dentro, que está de fato assistindo aquele negócio, que são poucas pessoas, as pessoas que conseguiram entrar naquele lugar, né? E pagar, porque esses eventos são pagos, esses daí que você está falando de esportes, em geral, são pagos. uhum, Essas pessoas não precisam que aquilo esteja naquele volume, porque elas estão ali dentro daquele negócio, né? uhum. Se é para ser algo para toda a população, eu acho que há muitos espaços muito mais apropriados onde as pessoas vão se voltar de fato para aquele acontecimento, né? Não precisa ser nem na praia nem na floresta. Entendi. E Então, que, mas nesses espaços menores, nesses eventos menores, eu acho que tem um problema de som altíssimo e grave, que não precisava ser daquela forma. Tem o problema da sujeira que fica, teria que ser melhor. A pessoa, depois que desmonta, não desmonta direito e sobra tudo isso que você está falando. E na hora da montagem também, porque eles começam a montar, às vezes, não pode, tem que começar às 8 da manhã. Mentira, eles começam às 5 quando está atrasado, entendeu? Aí começa a uhum. bateção, barulho, você fala assim, mas é um capricho, porque não é um capricho. Esses são os nossos espaços, é o único lugar onde a população pode ir para se entreter nos finais de semana sem pagar nada. Então tem que ser Uhum. preservado, é sagrado, é nosso, é de todos, todo mundo pode ir à praia, mas a praia tem que ser preservada. E tem que E ser um você lugar de acha, paz. Não pode ser um lugar entendi. onde a pessoa saiu e é imposta a ela um bate-cum que ela não quer ouvir. Porque se ela está no E, mar, né, talvez mas ela não você, queira ouvir. Talvez ela queira ouvir o barulho das ondas. entendi. Agora, tem shows, assim, que eu já assisti, tipo Orquestra Sinfônica, eu já assisti Roberto Carlos, que tinha um outro tipo de público, totalmente diferente, né? Então, você também acha que poderia haver uma exceção para esse tipo de perfil de público, ou realmente é uma coisa que já não mais funciona Eu acho nesse perímetro de que já que Copacabana? vai valer, que devia valer para todo mundo, sabe? Ah, Eu entendi. acho
que há espaço, você pode fazer talvez em algumas áreas ali da há espaços melhores onde isso possa ser no Rio de Explorado. Janeiro, que possam ser espaços onde que sejam cercados talvez de natureza, mas que possam acomodar esse tipo de evento um pouco mais pacífico, contanto que ele seja de fato pacífico, né? Porque se Porque você colocar o show do Rolling Stones que você assistiu, e se fosse determinante algo como esse que você está falando de não acontecer, você não teria vivido essa noite mágica de Copacabana ao som do Rolling Stones, né? mas não se pode ter tudo, né? Não se pode ter Aham. tudo. Eu sacrifico essa minha noite, infelizmente. Graças a Deus já está na minha memória. E eu não vou ter. Eu não sei muito bem como é que faz, Isabel. Eu não sei. Eu Aham. sei que é errado, é perigoso, é contra o meio ambiente, é para 3 pessoas ganharem. Estou falando assim, usando números extremos, mas para muito pouca gente ganhar dinheiro, molhar a mão de uns 3 ou 4 aí, da maracutaia e tal, para fazer uma coisa que não precisa ser situado nesse local, né? Entendi. Porque se você está concentrado num palco, você não precisa estar olhando para o mar, não é, né? Não precisa estar no mar, nem na floresta, nem no lugar onde você vai perturbar a natureza e deixar resíduo inevitavelmente. E principalmente um lugar residencial como é Copacabana, né? Você tem uma população enorme que, quer dizer, ali na É frente de uma Copacabana é população residencial. residencial, é uma população que não é de gente rica, nem de gente. É uma população. Porque esse show daqui, ele bate na Toneleiros lá atrás, na montanha, e esse eco, essa reverberação, ela vai para lá e volta. Então, amplifica esse barulho. Uhum. Então, é um inferno para todas essas pessoas que moram dentro de apartamentos. Às vezes, tem 20 pessoas morando dentro de um apartamento, né? Toda essa região de Copacabana. A gente sabe que as pessoas vieram para cá e elas dividem, transformaram os apartamentos em grandes repúblicas e tal, com muita gente socada ali dentro. Então, Aham. você tá perturbando a vida de gente O sossego, né? que É. paga, né? Que paga mais caro para viver aqui, que paga os seus impostos tudo direitinho, que às vezes né, não está participando daquele evento, mas Uhum. está participando daquele evento. Toda a orla, toda uma comunidade de pessoas, um grande número de pessoas participa de um negócio muito a contragosto. Você acha que a contrapartida poderia ser positivo para uma região que recebesse um evento como esse? Tipo, um percentual da receita desse evento ir para o bairro que está abraçando esse evento, recebendo esse show, ou seja, você acha que seria interessante? É justo, pelo menos? Eu acho que não deve acontecer, porque não A gente está falando compensa. de Copacabana, mas vamos supor que ali no Que vai Sambódromo tem fazer no, pessoas que moram ali lá perto, na Boa Vista, né? Onde tem lá Quinta da Boa Vista. na Quinta da Boa Vista. Eu acho que deveria sim. Eu acho que se é inevitável, se não se encontrou um outro lugar, mas que vai se fazer qualquer tipo de evento, e acho que isso deve ser muito considerado, que tipo de evento que vai ter, se ele vai Uhum. ser. Se é algum formato que leva à histeria, que leva à selvageria, um formato que é mais permissivo, que estimula as pessoas de uma forma diferente, porque a gente sabe que a percussão faz isso, né? Eu sou tomadora de Daime, sei muito Assim, bem o é. que É. é. Uhum. É um negócio, né, que a gente sabe o poder que aquilo tem no teu espírito, né? Aham. Então, eu acho que primeiro tem que ver o que vai ser colocado ali e qual é a proximidade daquilo com o entorno.
E Agora, tem depois, se você vai eventos. perturbar pessoas, elas têm que ser compensadas por aquilo. Não pode Tem ser só eventos, vamos aquele supor, grupo. maratona. Maratona é um evento que cobre. A gente sabe que 42 quilômetros da cidade tem que ficar, enfim, meio que parado, né, para receber esses maratonistas. Então, você desloca trânsito, pessoas, você não pode muitas vezes trafegar em determinados lugares. Então, você também tem um impacto, eu não digo sonoro, mas um impacto de mobilidade. Né? E você acha que um evento desse também seria importante, ou você acha que poderia levar também essa regra da compensação também? Olha, vai ter 42 quilômetros, vai passar por Copacabana, Ipanema, Leblon, o que seja, uma parte dessa receita vai ter que ser dada para o bairro em contrapartida, porque as pessoas também querem andar de carro, já não pode nesse horário, enfim, existe toda uma mobilização para um determinado evento. Você acha que assim também deveria ser feita No caso da uma maratona com contrapartida? 42 quilômetros, ela perturba toda a É, cidade, né? Porque você está é. parando. Então, aí, isso aí já não funciona muito bem, porque quais bairros? Quem exatamente está sendo afetado? Eu não sei como é que se legisla. Eu não sou política, eu não quero ser e não sei como é que faz. Pode ser que seja uma compensação, mas o impacto de uma maratona é tão menor, né? Aqui, Uhum. por exemplo, esse evento que a gente comentou primeiro, uma bomba de gás foi parar dentro do apartamento do meu vizinho do 12º andar. décimo Aham. segundo andar. Furou a janela dele, caiu dentro do prédio dele, dentro do apartamento dele, ele ficou 30 minutos, 20 minutos, ele me disse, 25 a 30 minutos, sem saber se o apartamento dele estava pegando fogo, porque ele não conseguia andar lá dentro. Ele não Aham. conseguia entender de onde tinha vindo aquilo lá, o que tinha acontecido exatamente. Porque Inclusive aquele a sua gás, portaria foi danificada, né? A a portaria portaria do foi prédio, né? danificada, mas imagine só, um morador cuja mãe fica sentada exatamente no lugar onde caiu a bomba. Ela, por acaso, não estava lá naquele momento, mas ela poderia estar morta, né? Por quê? Entendi. Porque a polícia foi obrigada a usar aquilo, e aí aquilo se perdeu, foi na direção errada. E, enfim, essas coisas acontecem. Isso não acontece numa maratona. Uhum. Uma maratona dificilmente. Não, eu sei, eu estou falando de impacto, né? É, Seja ele qual for, né? então, A a gente- maratona tem um impacto menor, a maratona é simpática, as pessoas não reclamam da maratona, enfim, não sei como lidar com a maratona. Eu sei que ela perturba o trânsito, mas eu gosto quando o trânsito para um pouco, porque eu não gosto de carro, então para mim tá ótimo que os carros que o carro não possa circular, entendeu? Eu acho que é bom porque o ar fica limpo e é melhor para nós todos, né? Uhum, Tudo entendi. isso está tão insano, né? Que a gente respire um ar irrespirável, né? Como no centro da cidade, no Rio de Janeiro, lá para dentro do Rio de Janeiro, nos subúrbios, todos, esse ar insalubre que a gente produz por conta dos carros, é uma insanidade. Eu acho que daqui a 30 anos as pessoas vão falar, mas vocês entravam dentro de um carro que tinha lugar para 6 pessoas, aí ficava só um cara dirigindo, e aí saía um negócio preto ali de dar que estraga o ar que você mesmo vai respirar. É uma coisa que é um contrassenso tão louco, né? Mas a Uhum. gente está fazendo isso nesse século, né? É verdade. Agora, uma outra questão os eventos feitos em, vamos supor, Rock in Rio, o Carnaval no Sambódromo, você tem uma geração de lixo absurda e que quem limpa é a companhia urbana, que é a Conlurb, que é paga por nós, né? Como é que você vê isso, né? Porque, assim, o Rock in Rio é um evento, enfim, privado, né? Você paga para entrar, não paga barato, você tem marcas também, enfim, super conhecidas, você tem cantores que vêm de fora, você tem uma massa de gente durante uma semana, e esse lixo todo, quem faz a limpeza é a Conlurb, como também no Sambódromo.
e que é um mar de lixo que a gente vê depois. No dia seguinte, você fica assim, abismado com a quantidade de descartáveis, né, que um evento pode, enfim, provocar, né? Você acha que isso deveria ser por conta do organizador, né? Ou você acha... Porque eu particularmente acho isso um absurdo. Eu pago uma tarifa e geralmente, assim, eu vejo isso também sendo diluído em eventos para justamente limpar o que o organizador não consegue fazer, né? Assim, eu particularmente acho que não deveria, né? A gente poderia até realmente questionar a prefeitura. Peraí, a Conlurb, ela foi feita para fazer a limpeza urbana, eu pago taxa, né? Agora vem um evento de fora, um evento particular que você paga para participar, e aí você tem a companhia, a Conlurb fazendo a mesma limpeza, né? Enfim, como é Uhum. que você vê isso, assim, Nunca a tua pensei sobre impressão? isso, Isabel. Eu não sabia que era a Conlurb que fazia isso sem que ela fosse compensada, né? Porque, enfim, a grande propaganda é que o Rock in Rio traz muitos benefícios para o Brasil e para a cidade do Rio de Janeiro, faz uma publicidade simpática e favorável ao Rio, com tantas notícias ruins. O Rock in Rio é algo fortuito, que funciona, que dá certo, que está aí há muitos anos. E a gente vê esses cantores internacionais vindo para cá sem medo Uhum. da violência, né? Então, de uma certa forma, existe já uma compensação, existiria, né? Eu não sei qual é a matemática, que se alguém já fez essa matemática, né? Para Assim, a saber imagem positiva da cidade que essas pessoas assim versus acabam o que a divulgando. cidade gasta com o evento, né? Eu não sei. Uhum, Então, sem esses elementos, eu não tenho como julgar. entendi. Bom, a questão também da prefeitura, aí eu volto de novo a minha pergunta, né, com relação à participação da população, né, se ela tem que ser ouvida. Porque eu acho que em nenhum momento, assim, eu nunca fui. Nunca ninguém me pesquisou e falou, Isabelle, você é a favor ou contra um evento no Recreio? Atualmente eu moro no Recreio dos Bandeirantes, mas morei 38 anos no Leme. E eu lembro perfeitamente do Réveillon do Leme, de Copacabana, com o sol meridiano, com os fogos e nada mais, e era só isso, né? Mas, assim, o tamanho, né, que esses eventos vêm tomando, não só aqui aí na Zona Sul, mas também no centro do Rio, que o carnaval todo agora foi praticamente deslocado para o centro do Rio, é, você acha que as pessoas deveriam ser ou escutadas, ouvidas? Deveria haver um plebiscito em relação a isso? Porque eu vejo com bons olhos a Mas os, participação os da plebiscitos população. são manipulados, né? Tudo no Brasil é difícil. Porque como é que faz? Se a gente fosse bom de voto, a gente não estava com o que a gente tem agora, né? Se a Uhum. gente fosse bom de tomar decisão, a gente não tinha o presidente que tem, a gente não tinha o governador que tem, a gente não tinha o prefeito que tem. Então, eu não sei, não sei, acho que as pessoas no contexto urbano estão doentes. As cidades faliram. Então, tudo que tem a ver com a aglomeração é complexo, tudo que tem a ver com ruído, a poluição que existe, todos os tipos Uhum. de poluição provocados dentro do contexto urbano. Então, é uma grande falência. A gente tem que reestruturar isso, repensar. Tem muita gente pensando nas cidades do futuro, como é que elas vão ser, como elas têm que ser. Porque, Aham. evidentemente, não dá certo mais. É muito perigoso. E num país como o nosso, com o tamanho com as desigualdades que a gente tem, não vai dar certo. Não existe futuro possível para o Rio de Janeiro, a não ser que a gente tenha uma sociedade mais igualitária. Eu não posso ser feliz se eu tenho. Olha, eu vou te contar um negócio. Outro dia
Tinha uma moça aqui embaixo do meu prédio, eu contei essa história. Aqui uma moça que estava há 1 mês e meio aqui morando na rua. Aí há uns 20 dias ela estava berrando. Eu acho que agora com a pandemia, os abrigos devem ter fechado. É, Esses morador de rua, abrigos. tá cheio de moradores de rua na rua. Lotou. Não, Em todo sempre lugar tem. você vê morador de rua. Desde que a crise se agravou, que tem muito mais morador de rua do que tinha. É. As pessoas que eram pobres entraram para a miséria e tem gente morando na rua. Só que agora tem mais. Então tinha essa Uhum. moça especificamente. E durante uns 20 dias ela berrou. Mas ela berrava um grito gutural. Era fundo, era lá de dentro, era uma dor que não era só uma dor, não sei se ela estava onde é que ela estava com dor física, mas não era uma dor física, era uma dor imensa que ela tinha, era uma dor daquelas que. E eu um dia, e aí eu desci um dia, falei assim, eu vou falar com essa moça. Eu desci com o intuito de ir lá conversar com ela, e o porteiro, o garagista, falou assim, não, não vá, porque ela é violenta. Oi? Mas ela é violenta? Alguém já tentou conversar com ela? Não, ela agride os passantes na rua. A gente já viu. Se eu fosse você, eu não ia lá. Bom, aí me segurei e tal, mas estou ouvindo essa moça. Ela grita dia e noite, dia e noite. E ninguém, Isabel, ninguém para, ela não existe. As pessoas passam como se aquilo não estivesse acontecendo. Uhum. Um grito que vem do início do mundo de dor. Aí, essa semana, eu saí para andar. Saí. Não saio, não tenho saído, mas esse dia tenho saído muito pouco. Nesse dia eu saí. Aí fui lá toda e máscara e tal, tarará. Aí passei bem pertinho dela, sabe? E fiquei olhando para ela. Aí andei mais um pouquinho, virei, olhei de novo para ela, ela fez assim, ó, para mim. Olha, E eu fiz assim para ela. E fui. Voltei 40 minutos depois, tive uma conversa com ela. E ela me explicou que ela estava. Tive uma conversa com ela, assim, legal. Primeiro ela queria dinheiro, aí eu falei para ela que não, e que por que ela queria dinheiro, aí eu quero comprar água e tal. Eu contei todo o meu negócio no meu Instagram, toda a história. Eu descrevi, porque eu cheguei em casa tão impactada, que eu escrevi o diálogo inteiro de como é que foi. E aí mandei comida para ela, mandei água que ela queria e tal. Ela não ficou muito entusiasmada não quando eu falei para ela. Ela queria R$ 2, mas eu não tinha mesmo. Aí, aí, aí ela falou para mim assim, ela falou assim, eu grito porque eu bebi, me joguei na frente de um carro e fraturei a perna. E dói muito. O que olha. você quer que eu faça? Aí eu falei, mas essa dor não é só da perna, né? Essa dor que você sente, eu acho que tem uma outra dor. Aí ela falou assim para mim: mas para cuidar da outra dor, eu tenho que resolver a da perna primeiro. Olha só. É. Primeiro que ela não tinha nada de burra, ela não tinha Uhum. nada de agressiva, ela estava conversando comigo com a voz. Eu falei assim: por que você berra? Por que você berra? Porque se você berra, as pessoas ficam com raiva de você. E aí fica uma energia ruim. E aí a gente começou a ter toda uma conversa, entendeu? Bom, aí subi, tararara, liguei para emergência e falei: olha, tem uma pessoa nessas circunstâncias, tal, 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 tal. Consegui que eles mandassem rapidamente uma ambulância para buscá-la. Falei, ela tá. Ah, mas o que ela tem? Eu falei, ela está com a perna deste tamanho, ela está com tudo inflamado, ela está com muita dor. E ela falou assim: ah, provavelmente está inflamado. Eu falei, provavelmente não. Eu, como leiga, te afirmo, certo, sou médica, mas eu sei que ela está com a perna inflamada, eu vi, né? Pode mandar. Aí mandaram, tarará. Só que quando eu fui ver, ela não estava mais aqui na frente. Eu falei, meu Deus do céu, Ah, perdi a mulher. Aí não, ela tinha se abrigado em outro lugar.
Convoquei os meninos do prédio, garagista, porteiro e tal, falei, conversa com ela. E ela tem medo da polícia, ela tem medo de todo mundo, porque ela tinha me contado todo um episódio que ela não ia entrar porque eles iam levar ela para onde ela não queria ir. Uhum. E aí depois eles me ligaram e falaram assim, olha, eu falei, e se tiver algum problema, você me chama que eu desço e converso com ela de novo. Aí todo mundo se contaminou. Falou, olha, Maitê, ela foi de bom grado. Ela foi feliz porque ela ia ser cuidada. A gente explicou para ela. Eles que estavam com medo dela deixaram de ter medo porque viram que eu estava conversando com ela. E todo mundo foi contaminado pela vontade de ajudar aquela moça. Bom, Uhum. no dia seguinte eu liguei para o mesmo número da emergência, 192, para saber daquela moça. Dei o número do Uhum. protocolo, dei todos os dados que eu tinha, o horário, onde é que era, o horário exato do telefonema e tal, porque eles Uhum. disseram, não, esse protocolo é do doutor, é do senhor Wagner, e o senhor Wagner cancelou o protocolo. Eu falei, não é do senhor Wagner, esse é o número que vocês me deram, e eu não cancelei, e vocês vieram aqui prontamente, vocês foram muito eficientes. Mas agora é Uhum. muito estranho que vocês não tenham um registro desta É, mulher negra que estava aqui na frente, que vocês pegaram e levaram para onde? Eu quero saber, uhum. porque eu quero acompanhar. Até agora eu não sei onde é que ela está. Que coisa, meu Entendeu? Deus. É um negócio que mesmo quando funciona, não funciona. Eu não tenho É notícia. incrível. Eu Eu não vou, tenho eu vou, notícia, eu não amanhã. sei o que aconteceu com ela. Eu estou procurando, não vai ficar desse jeito. Uhum. Vai acontecer alguma coisa, porque não é possível, entendeu? É, Agora, coincidentemente, amanhã eu vou conversar com a mãe do Matheus Solano, que é psicóloga, e a gente vai conversar sobre a população de rua, né, aqui no Rio de Janeiro. Por acaso, a gente vai conversar sobre esse tema amanhã, né, que também a gente tem percebido a quantidade, o número de pessoas aumentou muito, e eu tenho recebido assim, informações de que eles não querem ir para os abrigos, porque nos abrigos tem muitas regras, né? E que na rua a população de rua recebe comida, recebe dinheiro, recebe, enfim, pode fazer pequenos, enfim, furtos, delitos, não todos, mas alguns fazem. Então, assim, é uma zona um pouco de conforto, né? Em ficar na rua e viver dessa forma do que ir para um abrigo. Então, essa é a informação que eu tive até de pessoas que conhecem os abrigos municipais. Eu nunca fui em um, tá? Assim, isso é o que eu estou recebendo de informação. Então, muitas vezes, uma pessoa como essa poderia estar com uma cama, um mas chuveiro, um sabão. não é só o abrigo municipal. O problema é que eu também não sei como é que são as condições desses abrigos municipais e como as pessoas são tratadas lá dentro, né? Uhum, É, porque se essa moça que está na rua, ninguém olha para ela quando ela está berrando ininterruptamente, ninguém tomou uma atitude durante 1 mês e meio, aquela mulher estava lá, sabe? Nem eu, uhum, né? Até eu não fazer alguma coisa, olha o tempo, né? uhum, E, e aí, eu não sei, por exemplo, no caso dessa moça, ela não queria ir para baixo. Ela falou assim, não. Eu falei, por que você não fala com a polícia? Porque esses rapazes da cabine de polícia, por que eles não te ajudam? Eu falei assim, porque eles vão me levar para baixo. Eu falei, onde é que é a baixa? O que é baixa? Eu falei assim, uhum. baixa é mesquita, enfim, ela falou lá, Deve ser Baixada Fluminense, não sei. deve ser a baixada. É. E eles vão me levar para lá. E lá eu não vou. Então, ela tem um trauma com um lugar para onde ela não quer voltar. A polícia não vai ajudar ela. A gente sabe como é o É, tratamento, né? é, Tem um ou é outro, muito. mas a maior parte a gente sabe como é que é. Então é muito difícil generalizar, sabe? Não, não, não Muito generaliza. difícil. É só realmente a gente está vivendo uma situação assim. A gente sempre teve moradores de rua. Eu morando no Leme, a gente tinha as pessoas que a gente já conhecia já de muito tempo,
mas aumentou demais com a pandemia, agora com a gente não sabe da incerteza, muita Mas, gente Isabel, desempregada. tem essa pandemia, vai ter outras. Porque isso Aham. é um problema de um desequilíbrio ecológico. Cortou floresta, esses bichos todos que hospedam esses vírus, eles estão, eles são os hospedeiros naturais desses vírus e eles têm defesas para isso. Se você É, corta a nós não. floresta e eles são obrigados a evadir, eles vão vir aqui para dentro das cidades. Não é? É isso que está É. acontecendo. Todas as grandes epidemias, o Ebola foi isso, todas as grandes últimas epidemias que a gente ouviu falar, foi por conta disso, a depredação da Uhum. floresta. É assim. É. Então, se a gente Enfim, tem um grande problema, né? Tem um grande problema de mentalidade, de ignorância no nosso país. O grande problema é a desigualdade, e a desigualdade só vai acabar com a educação, ou se dá condições para as pessoas pensarem por si, ou elas vão ficar votando mal, porque ele vota no cara que promete que vai dar não sei o que, não sei o que mais, entendeu? Então, ele não tem como fazer um raciocínio elaborado, porque ele está amigo, ele precisa daqueles dois às vezes merréis. R$ 30. R$ 30 que eles oferecem No, em troca de um voto. É compra um isso. voto, entendeu? Então, É. mas se a pessoa tem condições de pensar por si, se ela tem condição de ter, se ela tem parâmetros, se ela sabe das coisas, ela é um cidadão. Ela sabe o que Uhum. ela pensa sozinha, ela não precisa ouvir o outro pensar para fazer o que o outro mandar. Ela vai fazer por si, porque ela sabe. Entendeu? E É. a gente não. A gente está nessa situação que está desse jeito desde os anos 70, quando todos aqueles tigres asiáticos investiram na educação, né? As Coreias, as Tailândias, todos aqueles países asiáticos estavam exatamente no mesmo patamar que a gente de desenvolvimento. O que eles fizeram? Eles investiram na A educação. educação. É. Todos, todos. E olha onde eles estão. Olha a Ah, sim. Coreia, que Se resolveu o superaram. problema da pandemia, ó, há um Ah, é. tempão. Lá, um, Uhum. dois, três, eles resolveram o problema da pandemia. E todo mundo concorda, e é civilizado, e a população contribui, e não tem que ficar desconfiando dos números, não tem que ficar desconfiando dos dirigentes. É uma coisa civilizada. Por quê? Porque eles têm educação. E com É. educação, eles fazem uma vida melhor para si. Mas É. isso Infelizmente, a gente realmente está num país, numa cidade, num estado em que a gente não tem assim a certeza de absolutamente nada. Você vê que um eventozinho desse, né? Uma coisa boba, 300 mil pessoas em Copacabana. Você tinha um lá do Ministério Público dizendo para não fazer, a Polícia Militar também. Aí chega uma força maior e fala que é para fazer e sobrepõe essa ignorância nossa, né? Enfim, de achar que, então é só mais um evento que causou, talvez poderia ter causado, assim, mortes, né, uma coisa muito pior. É o grito dessa senhora, digamos, né? Eu acho que é o grito que realmente a gente precisa começar a, a chamar atenção, porque senão a gente vai virar num grande caos, né? Um país a caótico, gente né? E é já o que está virou um grande acontecendo. caos, Isabel. A gente já Você virou. vê, saneamento, lixo para tudo quanto é lado, a gente não tá, realmente está bem, bem complicado, né? Então A o gente mega está. evento é mais uma coisinha só, né? A gente tem mega eventos em tudo quanto é lugar, quer dizer, essa relação de mega evento está espalhado em tudo quanto é lugar, na política, na questão social, enfim, em Tudo tudo, que né? todo Então, mundo já está vendo e está vendo. E está se normalizando, né? Não é para ser é, normal, não é para ser normal. não, Eu acho assim que talvez agora com essa. banalizou. Banalizou. Talvez agora com a pandemia, talvez algumas pessoas tenham entrado para reflexão, né? Um ou outro, que as pessoas não gostam muito de Será? reflexão, porque a reflexão ela obriga você a mudar, né? Se você de fato faz uma grande reflexão, você tem que mudar, às vezes, um hábito de vida. Talvez você tenha que mudar o seu pensamento em relação à sua própria sexualidade. Talvez você tenha que mudar o seu pensamento em É o relação consumo. ao consumo. Talvez você tenha que mudar seu comportamento em relação a algum outro grupo social.
que você não É o ser humano, gosta, né? né? Aquele lá Que embaixo é estava um outro ser gritando. humano como você. Talvez, se você passar para refletir. Mas eu acho, assim, que de alguma forma a gente entende, porque praticou, que dá para viver com muito menos. Isso é uma das coisas Sim. que todo mundo sacou. Eu posso viver com Uhum. menos. Meus hábitos podem diminuir, meus hábitos assim de fúteis, né? Podem todos ser encolhidos. Não, eu posso viver sem eles, não vai fazer grandes diferenças, né? E se a gente anda pelas ruas, elas são repletas de artigos de comida que não fazem bem, de roupas que não vão fazer falta se a gente não tiver no Aham. armário, né? Esse comércio, se ele cessar, ele não vai fazer qualquer diferença para a sociedade, porque ele não é essencial, na Uhum. verdade, né? Para o bem viver, assim. Para os pobres é um desperdício cruel, para os ricos é uma irresponsabilidade, porque todas essas inutilidades elas têm um custo de carbono, né? Ah, De sim, sim. minerais, de petróleo, que é usado para produzir aquelas coisas todas que a gente fica achando que precisa e que não precisa, né? Então, talvez, agora, tendo vivido a experiência, é mais barato viver dessa maneira. Talvez eu acho que algumas coisas possam acontecer de bom. Eu não acho que o ser humano assim vai melhorar individualmente, porque os historiadores mostram para a gente que o ser humano ele não muda muito com as grandes crises. Ele muda um pouquinho por uns dias, depois ele volta para os seus péssimos hábitos e tal. A gente é um bicho Aham. mesmo. Mas acho que em termos assim de sociedade, né? Talvez a gente agora comece a preparar a transição para energia verde, né? Talvez Tomara, agora, tomara. então, aumente o teletrabalho, que é uma coisa que vai Uhum. evitar viagens desnecessárias, Deslocamento. deslocamentos com gasto de diesel, poupando todo esse petróleo que polui pra caramba, né? É, É, talvez tenha assim, uma renda básica da cidadania que possa surgir, né, para momentos. Talvez a gente entenda que saúde é uma prioridade, que a gente tenha que realmente investir no sistema único de saúde que funciona, que é maravilhoso, mas que precisa de um upgrade, né? Porque na próxima investimento. pandemia, e ela virá, porque nós estamos cortando árvore ali, o antiministro diz que pode, né? Está permitindo, ele diz que pode e o chefe dele também diz que pode. Então, vai acontecer de novo, aqui mesmo vai acontecer de novo. Então, talvez a gente esteja mais preparado, né? Essa é a Vai ter, minha. para finalizar, a gente tem menos de um minuto, o que que você, como uma palavra ou uma frase aí para a gente, para a cidade do Rio, para dar uma, sei lá, um up aí para quem está nos escutando, né? Uma mensagem aí positiva. Eu acho que se as pessoas levarem em consideração essa conversa que a gente teve e refletir sobre isso, e porque um dos grandes males assim que eu vejo é o braço cruzado, sabe? Você fica ali apontando o dedo, falando, reclamando, vendo onde está tudo podre, mas na hora de você dar um passinho pequeno, você não dá, porque você fala assim, mas o problema é tão grande, isso não vai resolver. Não, não vai resolver. Mas se todo mundo fizer a sua parte, né? Na questão do lixo, por exemplo, se você cuidar Uhum. do seu lixo, só o seu Só lixo, isso. só do seu lixo, a gente dá um imenso avanço. Se todo mundo cuidar do seu lixo. E tem inúmeros países que fazem isso. Todo mundo cuida do próprio lixo. Aí eles botam aquele lixo seletivo, o lixeiro nem pega se o lixo estiver na cesta errada, né? Então tem toda É uma verdade. educação assim. Então, se a gente produzir menos lixo, primeiro, né? Descobrir que a gente pode, de fato, viver com menos. Se a gente usar um lixo que seja mais orgânico, orgânico não significa caro. Eu, por exemplo, uso 3 produtos na minha casa. Se você quiser, você vai lá no meu canal do YouTube, tem receita de todos os 3. Em vez de você gastar R$ 20 para comprar um produto, você vai gastar R$ 1,50 para fazer um negócio que a Ó, vovó usava e que funciona pra caramba. Eu uso 3 produtos. 30 Vinagre. segundos a gente tem. Então é isso. Se as pessoas fizerem isso, eu acho que fizerem sua parte,
a gente vai, de Legal. fato, ter a cidade maravilhosa que a gente tem. Obrigada, viu, Maitê? Um beijo para você, tá? E obrigada por tudo. Tá bom, querida? Um Obrigada pelo beijo. convite.